Oi, pessoal. Meu nome é Isabela Cavacin e hoje eu vim aqui apresentar o meu trabalho para a disciplina de Bioquímica Animal. E o tema que eu escolhi foi Interrelações Metabólicas em estado de esteatose hepática não alcoólica em indivíduos obesos. Então, por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque eu acho um tema muito relevante para a área de nutrição e também porque cada vez mais aumenta o número de casos de indivíduos com esteatose hepática. É muito importante para o curso de nutrição porque é uma doença diretamente relacionada com os hábitos alimentares e também com a obesidade. O que é essa doença hepática gordurosa não alcoólica? É uma doença que ela se caracteriza pelo acúmulo de gordura no fígado e também uma inflamação no fígado, né? Causa um dano hepático. Então, tem diferenças entre a esteatose hepática não alcoólica, que é essa, e a esteatose hepática alcoólica. A esteatose hepática alcoólica, ela está muito associada ao consumo de álcool, né? Somente a isso. Já a esteatose hepática não alcoólica, que é a DHGNA, né? Doença hepática gordurosa não alcoólica, ela está muito associada à obesidade, à resistência à insulina e à síndrome metabólica. Então, quais são os mecanismos bioquímicos, fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento e na progressão dessa doença? Bom, aqui eu trouxe, né, uma imagem, uma representação dos processos metabólicos, de como o indivíduo desenvolve a esteatose hepática não alcoólica. Bom, o fígado, ele é o regulador central do metabolismo lipídico, né? Então, ele vai receber os lipídios circulantes, ele vai comandar a síntese de novos lipídios, ele vai exportar os lipídios para tecidos extrahepáticos e também vai usar essa energia dos lipídios para os hepatócitos, né? Para o próprio órgão, via beta-oxidação. Então, essa doença, a esteatose, ela é consequência de uma condição de maior lipogênese nos hepatócitos em detrimento da oxidação e exportação desses lipídios. Então, tem uma maior lipogênese e uma pouca oxidação e exportação desses lipídios. Ou seja, tem um balanço de lipídios, né? Então, esse balanço, quem vai fazer esse balanço de lipídios? Vão ser 4 vias principais: a aquisição de lipídios circulantes, a lipogênese, a oxidação de ácidos graxos e a exportação de lipídios via lipoproteína VLDL. Esses processos eles vão ser regulados por muitas interações complexas entre hormônios, receptores celulares e fatores de transcrição. Ainda não se sabe muito ao certo quais fatores exatos podem levar à esteatose hepática, mas a gente já sabe, né, que o excesso de peso e a resistência à insulina favorecem um alto influxo de ácidos graxos para o fígado, né? E pode ser um dos fatores envolvidos no processo. Então, essa figura ela mostra o estado de jejum e numa situação pós-prandial, após uma refeição. No estado de jejum, exatamente, após o esgotamento das reservas de glicogênio hepático, os ácidos graxos eles vão ser liberados do tecido adiposo, eles vão entrar no fígado via corrente sanguínea. Então, em casos normais, né, de indivíduos saudáveis, parte desses ácidos ela pode ser secretada via VLDL para os outros tecidos, e parte pode ser usada para a geração de energia do próprio fígado. No caso de um indivíduo com esteatose, uma parte tende a ser acumulada no próprio hepatócito. Já numa situação pós uma refeição, né, pós-prandial, há uma grande captação de ácidos graxos pelo fígado, por conta de uma grande liberação de lipídios ocasionada pela resistência insulínica. Ou seja, a resistência insulínica ela favorece a lipólise da gordura e, como consequência, um maior influxo de ácidos graxos para o fígado. Isso acontece pois a insulina ela fica com a sua sinalização comprometida e daí deixa de promover a supressão da lipólise no tecido adiposo. Ela não consegue reduzir a atividade das lipases. Assim, né, mesmo numa situação com muita energia, numa situação pós-prandial, alto índice glicêmico,
com bastante glicemia, ocorre a liberação dos ácidos graxos circulantes, que na verdade ela deveria estar inibida. Portanto, a gente consegue estabelecer uma relação, né, a partir desses aspectos metabólicos e bioquímicos. A gente consegue entender que quanto maior for a massa gorda do sujeito, maior a contribuição para o aumento e para a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo e sua captação pelo fígado. Então, essa é a razão do porquê que a esteatose é muito associada ao excesso de peso e à resistência à insulina. Eu já expliquei um pouquinho agora, né, sobre como que ocorre o processo do acúmulo de gordura, mas eu vou explicar agora como acontece o processo do dano hepático, né, da inflamação. Por que ocorre essa inflamação? Então, esse excesso de influxo de ácidos graxos para o fígado, ele vai ser muito prejudicial, pois ele vai promover o aumento dos ácidos graxos nas membranas celulares, né? Já chega no quesito intracelular. Então, assim, as membranas acabam enrijecendo e elas vão diminuir sua fluidez, que é uma característica essencial da membrana, né? E isso vai prejudicar o funcionamento das organelas. Então, vão fazer com que essas organelas elas se rompam e vai promover a necrose celular. Então, além disso, outro fator desse dano hepático, um fator sério, seria o estresse oxidativo, né? Pois ele vai contribuir muito para a progressão da doença para um quadro clínico mais grave. Então, com o acúmulo de gordura, a oxidação de lipídios é muito aumentada nos hepatócitos. E daí o fígado utiliza os ácidos graxos como seu principal combustível. Porém, ele não é suficiente para remover o excesso de lipídios e evitar o acúmulo dos mesmos. Então, vai aumentar a oxidação e isso vai promover o estresse oxidativo e vai evoluir a partir do estresse oxidativo para um quadro inflamatório. Mas agora vocês podem ter pensado, por que o fígado não exporta esse excesso de lipídios, esses lipídios excedentes? Isso acontece porque essa exportação, como mostra na figura, a exportação de VLDL-C prejudicada, ela está comprometida em portadores de esteatose. Então, o fígado ele vai secretar triglicerídeos por meio da VLDL e para os tecidos periféricos, como o músculo cardíaco, esquelético e o tecido adiposo. E daí a formação das VLDL e a montagem dos lipídios vão ser com a lipoproteína ApoB100. E tudo isso ocorre no retículo endoplasmático, né? Estresse no retículo endoplasmático. E para que haja essa exportação, todo esse processo com a VLDL e a apoproteína, é necessário as duas agindo em conjunto, né? A VLDL e a ApoB100. Então, os acúmulos prolongados de lipídios no fígado eles vão provocar estresse e desorganização das membranas no retículo endoplasmático. Isso vai comprometer a montagem da VLDL e por isso que não há exportação dos lipídios excedentes. Aqui uma imagem, né, mais específica sobre a etapa 1, que é o acúmulo de gordura, e a etapa 2, que é o dano hepático. Aqui é um quadro, né, clínico sobre a progressão evolutiva da doença, que o acúmulo de gordura ele promove a necrose celular e a lesão inflamatória. E o quadro ele pode evoluir para a fibrose hepática, cirrose e carcinoma hepatocelular, que a pessoa acaba perdendo o fígado, né? O órgão perde sua função e, inclusive, é por isso que a esteatose hepática ela é uma das grandes doenças que promovem o transplante de fígado nos Estados Unidos. É a principal doença que promove o transplante de fígado, porque o fígado perde sua função. Um resuminho sobre todos esses aspectos metabólicos é que o principal mecanismo sempre vai ser a resistência à insulina, porque a insulina vai aumentar a produção de gordura no tecido adiposo, porque ela é lipogênica.
Então, uma vez que a insulina não consegue atuar corretamente no tecido adiposo, ela não vai promover a lipogênese e, consequentemente, haverá lipólise no tecido adiposo, ocasionando o aumento dos ácidos graxos livres na corrente sanguínea. Então, esse aumento dos ácidos graxos livres, eles serão transportados e vão ser captados pelo fígado, ocasionando esteatose. Então, na esteatose, com a existência de insulina, há também uma maior liberação de ácidos graxos livres pelos músculos. Então, de uma maneira geral, na doença, haverá tanto maior liberação de ácidos graxos livres pela lipólise, quanto pelo músculo, prejudicando ainda mais o quadro da esteatose. Esses ácidos graxos livres, uma vez liberados na corrente sanguínea, eles vão ser captados pelo fígado. E daí eles são incorporados no fígado na forma de triglicerídeos e eles podem ser oxidados, tanto nas mitocôndrias, quanto nos peroxissomos e nos microssomos. E essa oxidação, né, pode causar dano ao órgão. Esse excesso de ácidos graxos livres no hepatócito, ele vai também ativar enzimas. E essas enzimas elas vão ativar o NF-κ-beta, que ele também ativa a produção de citocinas, como a IL-6 e o TNF-alfa. O TNF-alfa ele vai causar uma disfunção mitocondrial, que ao invés de oxidar o ácido graxo livre, ele vai peroxidar o lipídio. Então, essa peroxidação ela vai aumentar os radicais livres, que causam dano hepático. Então, aqui explicando que os pacientes com esteatose hepática, geralmente eles têm resistência insulínica, e essa resistência está muito associada ao aumento da resistina e à diminuição da adiponectina, né? Que é proporcional ao tecido adiposo do indivíduo. Por isso que emagrecer é uma alternativa muito boa para tratar o quadro da esteatose hepática. Qual a importância da terapia nutricional mediada por um nutricionista para o tratamento da doença? Bom, a terapia nutricional é muito importante para indivíduos com esteatose hepática, porque ela vai mudar os hábitos de vida desse indivíduo, né? E o principal tratamento é a mudança nos hábitos de vida e nos hábitos alimentares. O indivíduo precisa comer adequadamente e também praticar atividade física. A dieta, como deve ser essa dieta? Essa dieta deve ser normoglicídica e normolipídica, né? Quantidades normais de carboidratos e lipídios. E sempre atendendo ao requerimento energético de cada pessoa. Os pacientes também podem se beneficiar com a ingestão de alimentos ricos em ômega 3, vitamina E, vitamina D, polifenóis, flavonoides, resveratrol, cobre, selênio e ferro. E aqui eu trouxe uma imagem, né, da diferença entre o fígado saudável e o fígado doente com excesso de toxinas. E é proporcional à massa de gordura abdominal, né, que o sujeito tem. E essas são as referências bibliográficas. Muito obrigada.